Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta é comentar a lição bíblica da editora Kalel aqui da Escola Bíblica de Blumenau, com o título do terceiro trimestre, O Fruto do Espírito Santo. Então, nesse trimestre, a Escola Bíblica de Blumenau está comentando o fruto do Espírito, que está ali relatado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E hoje a lição do dia 13 de julho, a segunda parte, que diz Fundamentos do fruto do Espírito. E o texto-chave é Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Interessante que a minha tradução da João Ferreira de Almeida, de 1995, fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas qual é a diferença de falar no Espírito ou em Espírito? Quando você fala em Espírito, você está apontando a qualidade e natureza espiritual que o Espírito Santo influencia a pessoa. Então você mostra o Espírito Santo mais como uma influência. E quando você diz no Espírito, você está enfatizando mais a experiência e a comunhão com Deus através do Espírito Santo. Então fala mais do envolvimento. Claro, os dois termos, está certo, tanto no Espírito como em Espírito, mas eu particularmente prefiro no, por causa dessa questão de mostrar que é um envolvimento com o Espírito Santo, porque eu sei e você sabe que ele mora dentro de nós. Nossa introdução, vamos continuar falando dos fundamentos do fruto do Espírito Santo. É a segunda parte. A partir do momento que entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em nós e começa uma obra interior na nossa vida. Como diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a obra que ele mesmo começou a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus. Paulo cita na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, através do Espírito Santo, essa transformação vai acontecendo na nossa vida e vamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo. Só que Paulo, quando fala o fruto do Espírito, ele cita 9 partes. Podemos entender que é um todo, mas não podemos pensar que é como se fosse um fruto com 9 gomos que tem que crescer igualmente. Lembre-se, a obra é do Espírito Santo. É ele que vai nos transformando, mudando dia após dia, conforme a vontade dele, conforme o desejo dele, não conforme o nosso gosto, mas conforme a vontade dele. E a primeira parte da nossa lição, fruto do Espírito, a vida de Cristo em nós e por meio de nós. E a parte 1 da primeira parte, o fruto do Espírito Santo, a beleza de Cristo em nós. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, dizendo que, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, o Senhor Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Então essa obra, essa transformação total será consumada na eternidade, mas ela já começou em nós desde o dia em que Cristo veio habitar em nós, através do conhecimento do Evangelho, do arrependimento, do perdão dos pecados. Paulo cita na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo está fazendo uma relação com o povo judeu, o povo de Israel, que tinha uma glória transitória, a glória que ficou, e agora nós que somos transformados dia após dia. Essa palavra transformados quer dizer mudança profunda, onde a natureza de Cristo vai se sobressaindo sobre a nossa natureza humana. Por isso, quanto mais comunhão com Deus através do Espírito Santo, mais Cristo será visível em nós.
Por isso que Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 8, eu sou a luz do mundo. E como esses homens que estavam acompanhando ele, os futuros apóstolos, eles iam continuar a pregação da mensagem, Jesus falou para eles, vós sois a luz do mundo. Então, assim como Jesus era a luz do mundo, eles agora seriam a luz do mundo. Eles iam refletir o caráter de Cristo na vida deles. Tanto é que no livro de Atos, quando os sacerdotes judaicos estavam interrogando Pedro e João por causa da cura do coxo, que foi ali no capítulo 3 de Atos, eles viram a ousadia de Pedro e João e sabiam que eram pessoas com uma baixa escolaridade e que sabiam também que estiveram com Jesus. O caráter de Cristo, a autoridade de Cristo refletia na vida de Pedro e João e os sacerdotes judaicos estavam vendo isso. Por isso, quanto mais busca você tiver do Espírito Santo na tua vida, mais comunhão você vai ter com Deus e mais a beleza de Cristo vai estar em você. Parte 2 da primeira parte, o fruto do Espírito é produzido para ser consumido pelo próximo. Paulo entendeu muito bem isso, que em várias das suas cartas ele trata do nosso relacionamento com os que estão de fora, com aqueles que não estão vivendo a mesma fé que nós. Em Romanos capítulo 12, versículos 17 e 18, ele diz, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tende paz para com todos os homens. Já para os Coríntios, Paulo fala na sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 32, para eles se portarem de modo que não dessem escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Em os Colossenses, no capítulo 4, versículos 5 e 6, ele orienta eles a andar com sabedoria para com os que estão de fora, prestando atenção no tempo. E a vossa palavra, isso é, aquilo que eles falassem, teria que ser agradável, temperada com sal, para que saibais como vos responder a cada um. Então, Paulo orienta muito seriamente as pessoas que estavam vivendo, tendo uma transformação por Cristo, em um relacionamento que dê bom testemunho de Cristo. Agora, como viver dessa maneira no meio de uma sociedade corrupta que nós temos hoje? Às vezes fica até parecendo meio bobo, infantil, mas é essa diferença que Deus quer no seu povo, pois não somos desse mundo. Devemos ser o mais sincero que você puder ser. Olha que exemplo aqui quando Paulo dá ali na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 20. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, juntarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso é, não é você que vai ter brasas, poder de Deus, mas você vai colocar brasas de fogo na cabeça dele. Isso quer dizer o quê? Ele vai ficar pensativo. Poxa, eu sou inimigo do cara, eu trato a pessoa mal e ele ainda age com bondade comigo. Isso é viver o caráter de Cristo. Agora você tem que entender, você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo. A palavra nos orienta, mas é o Espírito Santo que convence. Parte 3 da primeira parte. Fruto do Espírito é para a glória de Deus. Uma das questões de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios é que o seu ministério estava sendo questionado, o seu apostolado, a sua liderança estava sendo questionado. Tanto é que no capítulo 3 da sua segunda carta, versículos 1 a 3, ele diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Aí Paulo diz: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo estava dizendo, as pessoas que ele pregou o evangelho, que ele ensinou e que ele orou, eram pessoas que davam total condição de mostrar que ele realmente era um homem de Deus. Isso era um fruto do caráter de Cristo na vida de Paulo. Na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 24, Paulo fala dos judeus que desonravam a Deus.
ele dizia que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios, isso é, os judeus estavam dando mau testemunho, onde que o nome de Deus era desonrado, assim como eles olhavam aquelas pessoas que diziam honrar a Deus e não tinham atitudes corretas, isso é, eles honravam com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. No caso, eles procuravam também cumprir a lei, mas falhavam em vários aspectos. Porque o testemunho cristão é para glorificar a Deus, é para as pessoas verem em nós a transformação que Deus fez, para elas verem realmente esse Deus dos crentes é real. Por isso que Paulo, lá na carta de Tito, ele escreve no capítulo 2, versículos 9 e 10, ele orienta a Tito falar para os membros daquela comunidade de fé que deveriam obedecer a seus patrões e ainda ser grato a eles. Traria bom testemunho para o Evangelho ia ser ornamentado, ia trazer a beleza do Evangelho. As pessoas iam ver que realmente o Evangelho de Cristo tem poder. Quem primeiro vai ver o fruto do Espírito em você é aqueles que convivem no seu dia a dia, e o nome de Cristo vai ser glorificado através de você. Isso não é para ser um peso, uma obrigação, isso é para você realmente ver e glorificar a Deus e ser grato a Deus. Deus, tu está me escolhendo para honrar o teu nome nesse mundo. E a segunda parte da nossa lição, o fruto do Espírito é como um sinal de uma nova vida. A palavra sinal quer dizer uma marca que alguém vê. Quando Caim matou seu irmão e disse para Deus que todos iam querer matá-lo também, Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém o matasse. Isso é uma marca visível. Já em nós é uma marca invisível, porque é um sinal da obra do Espírito Santo. E essa marca muito mais poderosa do que a marca de Caim, que era visível. Essa marca invisível, como eu já falei aqui, o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. E a parte 1 da segunda parte da nossa lição, o caráter de Cristo sendo formado em nós. A palavra caráter quer dizer conjunto de qualidades morais e éticas. As 9 partes do fruto do Espírito são tudo o que Cristo é. Cristo nunca ia pedir para você ser uma coisa que ele já não fosse antes. Se nós olharmos os evangelhos, nós vamos poder ver nitidamente as 9 partes do fruto do Espírito na vida de Jesus. Você vê o amor em Jesus quando você lê no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. No versículo 35 ele é mais profundo ainda, quando ele diz para os seus discípulos: nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Podemos também ver na vida de Cristo a alegria que é citada em Gálatas 5:22, ali no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Podemos ver também a paz de Cristo, que está ali em João capítulo 14, versículo 27. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Podemos ver a longanimidade de Cristo testemunhada pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 23. Quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Estava sendo cumprida a profecia de Isaías através de Cristo. Podemos ver a benignidade de Cristo. Podemos ver no episódio da mulher do poço de Samaria, no capítulo 4, quando Jesus pede para aquela mulher água. E ela diz: como tu sendo judeu, pede água para mim, para beber? Ela foi ríspida com Jesus, mas Jesus foi benigno, e através da benignidade dele, houve ali uma grande transformação na vida dessa mulher, e ela trouxe muitos samaritanos aos pés de Cristo. Podemos ver a bondade de Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 14. Após haver pregado para a multidão, ele olha para eles e viu a grande multidão e teve íntima compaixão para com eles, onde que curou muitos e depois fez a multiplicação de pães e peixes. Vamos ver como Cristo é fiel, a sua fidelidade, ali em Lucas capítulo 22, versículo 42,
quando ele estava ali no Getsemane orando, e ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Cristo negou a si mesmo para ser fiel ao Pai. Ver a mansidão de Cristo ali em Mateus capítulo 11, versículo 29, onde ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Pode ver o domínio próprio de Cristo em Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 4, na tentação do deserto. Depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Imagina a fome absurda que Jesus, como 100% homem, teve, onde que Satanás chega e diz para ele: se tu és o Cristo, transforma esses pães em pedras, onde ele diz algo poderoso que serve para a nossa vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o domínio próprio de Cristo traz o alimento do céu, a palavra de Deus. Então todas as 9 partes do fruto do Espírito, Cristo viveu isso, Cristo é isso, e Ele jamais vai pedir algo que nós não possamos viver. Em Atos capítulo 11, versículo 26, quando os discípulos estavam ali pregando em Antioquia, foi a primeira vez que foram chamados de cristãos. Assim como chamavam os herodianos, os que seguiam Herodes, chamavam os cristãos aqueles que seguiam a Cristo. Há uma ideia, diz que era de uma forma pejorativa, mas na verdade era o sinal de que eles estavam desenvolvendo e demonstravam quem era Cristo. Cristo disse em Atos capítulo 1, versículo 8: E ser-me-eis minhas testemunhas. Então, quando esses homens e mulheres, seguidores de Cristo, abriam a boca para falar de Jesus, falavam daquilo que vivia dentro deles. Parte 2, da segunda parte, o fruto do Espírito, uma evidência do que está sendo gerado em nosso interior. Então isso é verdade, o fruto do Espírito mostra o que está sendo gerado na nossa vida. Quando nós usamos os apóstolos de Jesus para balizar alguma conduta cristã, nós devemos entender que os discípulos, os apóstolos, eles estavam num processo de formação com Jesus. E isso não acabou quando Jesus foi assunto aos céus. Continuou na vida deles até o dia que eles partiram ao encontro do Pai. Por isso, podemos ver a obra de Cristo na vida desses homens e mulheres, dos futuros pregadores do Evangelho. É um processo de transformação que vai sendo dia após dia. E o Espírito Santo, educado, gentil, cavalheiro, ele sabe como trabalhar na vida de cada um. Mas a nossa parte qual é? Buscar a Deus pelo Espírito Santo e ser consciente do que nós precisamos mudar, pedir ajuda para Ele, e aí sim Ele vai fazer obra na nossa vida. Veja o caso de Pedro, o grande Pedro, aquele que sempre tomava a iniciativa. Quando estava ali na tempestade e eles viram que era Jesus, Pedro disse: Senhor, se és tu, mande ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro foi. Quando Jesus foi preso no Getsemane, a primeira pessoa que saiu para defender Jesus foi Pedro. Quando Jesus perguntou: que dizem que eu sou, para os discípulos ali em Cesareia, quem se levantou foi Pedro. Então Pedro sempre tomava a iniciativa. Então ele mesmo disse para Jesus: Senhor, por ti darei a minha vida. Logo depois Jesus foi preso, ele ficou com medo. Então havia um processo ainda na vida de Pedro. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 21, quando Jesus se encontra com Pedro, há aquele diálogo que é muito comentado, onde Jesus diz a primeira vez para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. A palavra amor que Jesus usa ali é ágape, que é o amor divino, o amor sacrificial, o amor perfeito. E Pedro responde com fileu, que é o amor de amigo. É como se Jesus dissesse: Pedro, tu me amas profundamente, de uma forma divina? Aí Pedro está dizendo: não, Senhor, eu te amo como amigo. Onde que Jesus pergunta para Pedro de novo, a segunda vez: Pedro, tu me amas? O amor ágape, o amor perfeito. E Pedro responde novamente com amor fileu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Onde que Jesus pergunta para Pedro a terceira vez: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Então dessa vez Jesus não usa o termo do amor ágape, e sim o amor fileu, o amor de amigo. Por isso que Pedro fica triste e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Novamente Pedro usa o termo amigo. Então Pedro ainda não está usando o termo do amor ágape, do amor sacrificial, mas
Porém, quando nós lemos as suas cartas, a primeira carta, ali no capítulo 2, versículo 22, e no capítulo 4, versículo 8, ele usa o termo ágape, quando ele diz nas duas vezes. A primeira vez ele diz para se amarem ardentemente uns aos outros, e depois ele diz para ter amor intenso um para com os outros, e nos dois textos ele usa o amor ágape, o amor sacrificial, o amor verdadeiro, o amor divino. Então houve uma transformação. O processo do caráter de Cristo na vida de Pedro continuou mesmo depois que Cristo foi assunto aos céus. Esse processo continua na nossa vida até hoje. Novamente eu falo para você, se relacione com Deus através do Espírito Santo. Vá para o teu local secreto, tenha um momento de intimidade, só você e Deus. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso melhorar, me ajuda, me mostra o que eu tenho que melhorar, me mostra o que eu tenho que mudar. Então o Espírito Santo vai ter prazer na vida de você de fazer essa mudança. Você tem que reconhecer que você precisa da ajuda do Espírito Santo. Terceira parte da nossa lição: fruto do Espírito e dons do Espírito. Uma vida no Espírito de forma completa. Parte 1 da terceira parte. O problema da ênfase excessiva nos dons do Espírito. Sabemos que o fruto, que é relacionado ali em Gálatas 5:22, e os dons de 1 Coríntios capítulo 12, vêm da mesma fonte, o Espírito Santo. Aqui, o problema da ênfase, a palavra ênfase quer dizer destaque, mas eu entendo que o destaque para os dons é importante para o crescimento da igreja. Veja o exemplo de Felipe em Atos capítulo 8, versículos 5 e 7, onde que Felipe desceu a Samaria para pregar a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia. Por quê? Porque ouviam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O resultado é o que está ali do versículo 12. E como crescem no que Felipe dizia e pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Então, o destaque para os dons, a ênfase para os dons é importante para a pregação do Evangelho. Só que devido à magnitude, à honra que dão para essas pessoas que quando oram, os milagres, as curas acontecem, isso torna um centro de atenção, onde que as pessoas querem mais a busca dos dons do que propriamente a mudança através do Espírito Santo. Até o comentarista pastor Ricardo de Almeida diz que o maior milagre não é falar em línguas, mas andar em amor. E também a salvação de almas. O único milagre que dá festa no céu, como diz em Lucas capítulo 15, é a salvação de uma alma. O falar em línguas é importantíssimo para a igreja. Paulo não estava proibindo os crentes de Corinto de falar em línguas, porque ele fala da importância no capítulo 14 das línguas estranhas para o crescimento espiritual do cristão e para o crescimento espiritual da igreja. O problema é que aquela igreja precisava ser organizada. A instituição ali em Corinto, todo mundo falava língua estranha ao mesmo tempo, onde que não havia o entendimento do que estava acontecendo. Então Paulo vem organizar essa igreja. E alguns comentaristas, como aqui o pastor Ricardo, diz que a igreja de Corinto tinha vários problemas, que eles se competiam entre si e levavam outros aos tribunais, havia imoralidade, pessoas que participavam da ceia bêbados, né? Então ele fala do grande problema que havia nessa igreja. Só que ele mesmo diz que os dons eram exercidos na igreja de Corinto. Então eu entendo uma coisa: os dons não vêm trazer transformação para a pessoa em si. Porque veja, essa igreja com tantos problemas, os dons eram efetivos, os dons acontecia cura, acontecia milagre, acontecia maravilha, acontecia língua estranha, acontecia interpretação de língua estranha, acontecia vários moveres de Deus. Só que Paulo vem organizar para que haja uma transformação em cada um. Tanto é que logo na sequência da carta ele fala sobre a união do corpo de Cristo, ele fala sobre a transformação que o Espírito Santo traz. Ele não diz para não buscar os dons, inclusive ele diz para buscar os dons com zelo, isso é com dedicação. Onde que devemos entender que os dons são importantes e são para toda a igreja.
Ali em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala dos 9 dons do Espírito Santo, que é para toda a igreja, para todo crente. E claro, tem pessoas que têm um chamado particular e alguns dons são mais latentes, mais fortes na vida dessa pessoa. Por exemplo, aquele que tem a chamada de profeta. O dom da profecia, o dom do conhecimento, que é a palavra de revelação, é muito forte na vida dele. Por isso, tenha zelo para buscar os dons do Espírito Santo. Busque mesmo com dedicação, com amor, com afinco, mas também busque com zelo a obra do Espírito Santo, que o fruto esteja forte na sua vida. Parte 2 da terceira parte da nossa lição, buscando o equilíbrio entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Podemos colocar os dois no mesmo patamar, ainda que eles estejam no mesmo patamar. Nós temos que entender que cada um, os dons do Espírito e o fruto do Espírito, são para coisas específicas. Então, quando nós colocamos no mesmo patamar, nós queremos que os dois estejam atuando igualmente na comunidade de fé, igualmente na vida das pessoas, mas não é assim. Não podemos colocar os dois no mesmo patamar, ainda que estejam no mesmo patamar. Você tem que entender que os dons do Espírito é para as almas, é para ganhar almas, para curar as almas, para haver uma transformação nas almas. Então os dons do Espírito são para as almas. Já o fruto do Espírito é nas almas. É uma transformação na vida da pessoa, é uma mudança na vida da pessoa, e isso tudo é o equilibrado, sim, como o comentarista falou, mas entendendo que é cada um no seu lugar, cada um no seu caso. Não podemos colocar, já falo de novo, no mesmo patamar, ainda que eles estejam. Temos que entender que a ação é do Espírito Santo, então ele usa os dons dele para as almas e o fruto dele nas almas. Tanto é que Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos dons do Espírito, dizendo que a cada um é dado a manifestação do Espírito para que for útil. Essa palavra útil quer dizer reunir, ajuntar, fala do coletivo, não do individual. Então Paulo está querendo dizer que o dom do Espírito é para o coletivo, é para a edificação da igreja, para buscar almas e não para interesse próprio, não para exaltação própria. Isso é muito sério que Paulo está trazendo, porque naquela época ali em Corinto, realmente, eles davam mais valor em quem operava nos dons do que propriamente numa pessoa que não operava nos dons. Isso que ele logo diz no capítulo 12, versículo 31, para procurar com zelo os melhores dons e não proibir ninguém de falar em línguas. Mas também no capítulo 13 ele começa a falar do amor. Tudo deve ser usado com amor. Quando você vai orar por uma cura, por uma pessoa, você tem que ter compaixão, você tem que ter amor por ela. Jesus, quando foi orar para Lázaro ser ressuscitado, ele viu onde é que ele estava e começou a chorar porque teve compaixão dele. Então isso é uma chave tremenda, a compaixão pelo enfermo, a compaixão pelo doente, fazendo tudo com amor para que o reino de Cristo avance nessa terra. Por isso que é importante você ter o dom e você ter o fruto do Espírito na tua vida. Parte 3 da terceira parte, exercendo os dons mediante o fruto do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12 é um dos capítulos mais poderosos do Novo Testamento, onde Paulo relaciona os 9 dons do Espírito Santo, mas ele começa de uma forma muito tremenda, onde ele diz no versículo 4, ora, se há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, se há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Não podemos pensar nessa diversidade de dons, de ministério e de operações só em relação ao dom do Espírito Santo. Nós temos que pensar em todo o nosso ser. Quando nós desejamos um dom do Espírito Santo para operar no reino de Deus, como dons que mais chamam a atenção, no caso o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, o dom de curar, dons de maravilhas, esses dons chamam muita atenção para a pessoa e não para o Cristo, não para Jesus. Aí deixamos de cumprir João 3,30, quando o João, o Batista, diz que ele cresça, Jesus, e eu diminua. Nós entendemos isso. Então, os dons não são para chamar atenção para nós, e sim para o Evangelho.
Por isso que o Espírito Santo vai mostrar para você se você está preparado ou não para ter aquele dom. Porque isso é muito sério. Os dons, entenda o que eu vou falar aqui, os dons podem ser usados para algo maligno, para algo ruim. É que no capítulo 13 de Atos, Paulo estava pregando para o procônsul Sérgio Paulo da ilha de Pafos. O texto diz que Elimas, o encantador, isso é um feiticeiro, tentava dissuadir Sérgio Paulo para não ouvir a palavra de Deus que Paulo estava pregando. Então o texto diz no capítulo 13, do versículo 9 em diante, que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para aquele encantador e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Ainda bem que Paulo disse assim, por algum tempo. Se Paulo dissesse que vai ficar cego para sempre, ele ia ficar cego para sempre. Paulo, olha só, cheio do Espírito Santo, então ele usando o poder de Deus, porque ele estava irritado, penso eu, usando o poder de Deus para fazer algo ruim, algo mal. Então entenda, a primeira coisa que vai acontecer com você, quando você pede um dom do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar para você se você está preparado ou não para receber esse dom. Isso que o fruto do Espírito é imprescindível para você ser usado através do dom do Espírito Santo. Isso é muito sério, muito sério. Muitas pessoas pedem o dom de curar, mas elas não sabem que através do dom de curar pode trazer mal para algumas pessoas. Por isso que Deus começa a trabalhar na vida de cada pessoa para que o fruto do Espírito venha crescer, venha transformar aquela vida, para depois sim ele dar o dom que ela tanto pede. Concluindo a nossa lição, a lição número 2 do fruto do Espírito Santo, aqui da segunda parte, o fundamento do Espírito Santo. Então, diante dessas duas lições, podemos entender literalmente que a nossa vida é transformada pelo Espírito Santo. Ele é que vai gerar esse fruto em você. Ele que vai fazer essa obra em você. Não é o homem, não é a psicologia, não é a psicanálise, não é aconselhamento. Isso tudo pode ajudar. Isso tudo pode trazer uma certa transformação para você. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Entenda, quando Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não vivo mais eu, isso é o eu dele, a natureza dele, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É uma novidade de vida que Paulo vivia. Paulo sabia muito bem disso, porque na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse faço. Miserável homem que sou. Paulo sabia que havia algo terrível na vida dele, que o seu próprio eu lutava contra ele. Então ele tem a solução, como eu já falei aqui na outra lição, Gálatas capítulo 5, ele diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências, isso é, os desejos da carne. Então, para que o fruto do Espírito seja forte, seja crescente, esteja ativo na tua vida, a melhor coisa é buscar a Deus por comunhão com o Espírito Santo e meditar na sua palavra. Por isso, tenha o teu local secreto, tenha o teu local de intimidade com Deus. Vá para aquele lugar, coloque ali um louvor, um fundo musical, peça ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, vem aqui me ajudar a orar, vem aqui me ajudar a buscar a face do Senhor, vem aqui me ajudar a me tornar mais parecido com Cristo. E em um momento ou outro você vai lendo a Escritura, vai lendo ali o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, vai lendo, vai vendo o que Cristo fez na vida daquelas pessoas, e o Espírito Santo é que vai te convencer da mudança que você precisa. E vai ser de uma forma tranquila, vai ser de uma forma maravilhosa, não vai ser por força nem por violência, como escreveu o profeta Zacarias, mas pelo Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, povo de Deus. Muito obrigado por ter acompanhado esta lição. Deus abençoe a todos. No próximo final de semana estarei aqui comentando a lição 13, no dia 20 de julho. Amor, a essência do fruto do Espírito. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.